Esteja à vontade. Prefere isso? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com a igreja nesta manhã abençoada. Amém? Alegria mais uma vez estar com os irmãos. Eu estou vendo melhor os irmãos. No último domingo eu pude pregar aqui à noite e a iluminação ela é diferente. Eu via muito pouco os irmãos, não é? Parecia que o altar iluminado, mas os irmãos estavam aí no escuro. Eu não vi muitos rostinhos como vejo agora. Muito bom ver a igreja assim, bonita, cheia, para adorar o nosso Deus. Uma alegria, mais uma vez. Eu que já preguei aqui algumas vezes, né, a última agora recente, há pouco mais de 14 dias, e retorno nesta manhã para trazer-lhes a palavra de Deus. Irmãos, eu quero, sem delongas, ir ao texto, e um texto que eu trabalhei para trazê-los nesta manhã. Eu tive que caminhar com Deus aí, nesses 14 para 15 dias em que pude acompanhar os irmãos e o pedido da comissão, e lutando com Deus, estudando a sua palavra, eu pude desenvolver nesses dias alguns aspectos de minha vida ministerial que eu precisava avaliar também. E é sempre bom quando a gente pode avaliar o nosso papel enquanto pastor, enquanto pregador, né, enquanto missionário, servo de Deus, aqueles que fazem a sua vontade. E eu decidi, com aquilo que Deus me deu e construiu pelo seu Santo Espírito em meu coração, trazer-lhes uma mensagem com o título Decisões Espirituais. Esse é o tema da mensagem desta manhã. Se das coisas que você não se lembrar do sermão, lembrar-se do tema, eu já terei ganho muita coisa na minha vida cristã. Deixei um bom tema para a sua reflexão. Decisões espirituais. Para que você possa se mergulhar comigo e submergir a este tema comigo, eu queria que você pegasse sua Bíblia, ficasse de pé por um minuto apenas e abrisse no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Faça como eu estou fazendo aqui. Eu estou abrindo a minha Bíblia, eu tirei aqui esta fitinha de marcação e vou até o livro de Atos dos Apóstolos, ao capítulo 16. Quando eu encontrar o capítulo, coisa que ainda não fiz, eu vou colocar esta fita. E o meu desejo é que quando eu precisar tornar a esse texto, eu esteja com ela marcada, com ela aberta. Eu disse no último sermão, Batista raiz, não fecha a Bíblia durante o sermão. Uma irmã, quando fui à porta, ela disse: o senhor falou umas 2 vezes, eu não entendi. O que é que o senhor disse? E eu, sobre o quê? Eu disse muita coisa. E ela falou: o senhor falou sobre alguém que é batista e tal, e não fecha a Bíblia. Eu disse: Batista raiz. Ela disse: eu não entendi. Eu falei: agora a senhora entendeu. Não sei se a irmã está aí. Não é? Quando eu digo batista raiz, é gente que tem raiz profunda, enraizada na sua fé, bem doutrinada, e que sabe por que precisa ser Atos um bereano, que olha a Escritura, e lá na Escritura vê se as coisas são como aquele homem de Deus está dizendo. Amém? Atos 16, 6 e 7. Atos 16, 6 e 7. Se o irmão já achou, diga amém. Obrigado, vamos ler então. Eu vou ler a palavra e você vai me acompanhando com a sua Bíblia. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Decisões espirituais. Eu quero fazer uma oração. Se você é bom de oração, você pode orar comigo. Não sei, até se o teclado quiser tentar arriscar alguma nota, eu vou tentar passar aos irmãos uma oração que eu aprendi. A oração que aprendi diz assim: Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Sem Ti nada sou, nada sou. Vamos abaixar mais um tom aí? Vamos tentar dar um tom mais baixinho para mim. Jesus Cristo, esse tom tá bom. Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu preciso de Ti.
sem ti nada sou, nada sou. Temos uma segunda pessoa na Trindade. Pai celeste, a mesma coisa. Eu preciso de ti, Pai celeste. Pai celeste, eu preciso de ti, Pai celeste. Pai celeste, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Terceira pessoa. Santo Espírito, eu preciso de ti. Santo Espírito, eu preciso de ti. Santo Espírito, Santo Espírito, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Nosso Deus é trino. Jesus Cristo, eu preciso de ti. Nosso Deus é trino. Pai celeste, eu preciso de ti. Nosso Deus é trino. Santo Espírito, sem ti. Fica conosco, Senhor. Não podemos dar nenhum passo se não vais conosco, Senhor. Visita a tua igreja, teu rebanho. Apacenta teus cordeirinhos, Senhor. Igreja forte, bíblica, ensinável, amável. Está diante do Senhor. Decisões tão sérias, vidas tão preciosas, campos tão grandes estão dependentes desta igreja do Senhor. Suplico que por tua infinita graça, bondade e misericórdia visite a sua igreja hoje com mão poderosa. Teus ouvidos não estarão fechados, sua mão não estará encolhida, seus olhos já estão abertos para a sua igreja nesta manhã. Oro porque sei, tendo participado já de 20 processos ministeriais, as lutas de uma igreja mergulhada neste momento, lidar com as coisas do Espírito. Quando nossa alma faz tanto barulho, quando nossas vontades estão inquietas diante de nós, quando quase sempre é como eu quero e não como tu queres. Deus, silencia a nossa alma. Como está na Escritura, silencia a nossa alma, quieta aquele grito que nos incomoda e dá-nos aquela voz sussurrante do profeta Elias. Sai para ouvir a minha voz. Sai da clausura para ouvir a minha voz. É a minha oração, em nome de Jesus, por uma igreja que tem paixão, por um ministério que me orgulha, por uma história que me emociona, a história desta igreja. Muito obrigado. Obrigado pela honra que me concede de estar aqui mais uma vez, de trazer a palavra a um povo tão espiritual, a uma igreja tão ungida, tão escolhida pelo Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nos podem sentar-se. Quero desculpar minha emoção do pastor. Quando pegamos um texto como esse, nós temos que gastar alguns minutos a dizer aos irmãos que grandes desafios de nossa vida requerem de nós importantes decisões. O tempo todo em nossa jornada cristã, em nossa caminhada, temos que tomar decisões. A escolha de nossas vocações, o chamado, se eu estou certo, preguei no último sermão sobre vocação,
e que a igreja não deve perder a visão de sua vocação e de seu chamado. Assim somos nós. Temos uns chamados para profetas, pastores, doutores, mestres, professores, alguns são odontólogos, não é? Em cada área nós temos o privilégio de chamado servir ao Senhor, mas ao escolher uma vocação e abraçá-la, temos importante decisão à nossa frente, num compromisso de formação, de estudo. O namoro é coisa por demais importante. Eu, quando menino, ainda que criado na igreja, quantas vezes não observei princípios tão preciosos do namoro, e acabei namorando um pouco mais do que devia, até por misericórdia de Deus ser alcançado pela minha mulher. Não fosse minha mulher, talvez estivesse perdido lá naquele mundo até hoje, mas a minha mulher me alcançou. Quando olho para o casamento, que decisão importante, casar-se, unir-se, contrair o matrimônio, pensar e planejar a família, constituir família, criar filhos, que responsabilidade, irmãos. Tudo isso requer decisão. Na minha casa, na sua casa, nesta igreja, na sua empresa, temos que tomar decisões. Eu coloquei lá no meu Facebook uma nota, para quem quiser entender o que eu estava dizendo, que uma pessoa ao procurar o médico, um pastor, aqui no caso o médico, a paciente perguntou: doutor, o que preciso tomar para ser feliz? O doutor disse: tome decisões. Ela obviamente esperava algum tipo de medicação. Quantas vezes, por não tomarmos decisões, não assumimos postura na nossa vida, atrapalhamos a nossa vida e também a dos outros. Nossa vida e nossa caminhada em direção ao futuro dependerão única e exclusivamente das decisões que tomamos hoje. Eu nunca me esquecerei o dia que tomei minha decisão por Cristo, janeiro de 1979, e nunca esquecerei o dia que tomei minha decisão pelo batismo, para morrer para o mundo e nascer para Deus. Eu já estava batizado pelo seu Espírito, mas eu queria passar pelas águas, a dizer à igreja que o Espírito de Deus habitava em mim. Abril de 1979, decisão mais importante da minha vida. Nunca esquecerei a decisão importante que tomei em janeiro de 1983, com 13 anos, no Sítio do Sossego, para responder a um chamado pastoral. Alguns diriam: um menino louco, 13 anos, atender o chamado missionário pastoral. Eu não era um louco, nem um menino, e não estava perdido. Com 13 anos, atendi o chamado. Com 13 anos, respondi o convite. Estou com 49 anos, pregando a mensagem de Jesus. O que estou dizendo, irmãos, é que quando estamos diante de questões importantes, temos que tomar decisões. No contexto de Atos, capítulo 13, se o irmão quiser conferir, logo no capítulo 13, verá a igreja de Antioquia com um grande projeto missionário, e eles estão orando, jejuando, capítulo 13, 1, 2 e 3, eles estão orando, jejuando e buscando no Santo Espírito uma direção missionária, e o Espírito Santo falou: apartai-me, Paulo, Barnabé, para uma obra que eu os tenho chamado, e com imposição de mãos, oraram, ungiram na imposição de mãos aqueles homens, e enviaram aqueles homens a pregar o Evangelho. Esta é a primeira viagem missionária de Paulo, a plantar igrejas pelo mundo. Tudo começa por uma igreja que tomou sábia decisão de enviar missionários. Em Atos capítulo 15, a igreja está num embaraço terrível. E não tenham medo de se envolver em embaraços, não tenham medo de se envolver em questões, não tenham medo de discutir as ações da igreja, porque quem não discute ações, não toma decisões, é porque está omisso ou nada está fazendo pelo reino. Mas uma igreja que promove o crescimento do reino, que desenvolve juntas missionárias, que envia missionários, que manda gente para o Maranhão, que envolve-se com a grande obra do Senhor, há que sentar nos bancos da igreja, ou numa escola, ou nas cadeiras, ou nas comissões, e discutir as soluções que o campo demanda e os desafios que se apresentam na obra missionária. Não foi diferente em Atos capítulo 15, com Barnabé e com Saulo. Eles têm um problema. Atos 15, versículo 2 diz que Barnabé e Saulo estão discutindo, e Paulo estão discutindo, porque está lá um debate na igreja, que eles têm que acolher os fiéis, receber os fiéis, mas eles querem circuncidar os gentios. Pronto. Aí Paulo já não gostou. Para Barnabé e para Pedro, talvez isso fosse um grande princípio. Eles vêm do judaísmo, eles estão observadores da lei, mas Paulo está dizendo: não, Deus me fez um apóstolo aos gentios, e nós não podemos colocar aos gentios o peso que a nossa cultura e a nossa fé tem. Eles não precisam disso. E o debate começou, Atos 15, 2, e a contenda foi tremenda. Eu não estou dizendo que esses homens estão possessos pelo demônio, eu não estou dizendo que esses homens estão perdidos a respeito da vontade de Deus. Esses homens estão enfrentando os problemas de seu tempo, de sua cultura. Precisamos parar de mimimi e de ideias críticas de que as contendas da igreja, os conflitos que acontecem na igreja, são então a obra de Satanás, ou o projeto demoníaco para destruir a igreja. Às vezes o conflito na igreja é para que a solução do reino se estabeleça. Irmãos, haverá conflito quando temos grandes desafios, grandes projetos. Uma igreja desse tamanho, há que todos os meses conversar e ajustar e colocar muito bem no lugar o caminho do Senhor. Dois homens de Deus estão a tomar uma decisão importante sobre a questão da circuncisão.
sobre a questão do projeto igreja para os gentios. Bom, o assunto é tomar uma decisão espiritual. Quero deixar 3 recomendações à igreja do que recebi de Deus a respeito da tomada de decisão da igreja de Jerusalém, da tomada de decisão do apóstolo Paulo, da tomada de decisão de Barnabé e das decisões que eu tenho tomado e que os irmãos precisam tomar a respeito das questões espirituais que Deus tem colocado sobre esta igreja, a primeira igreja batista de Vila da Penha. Primeiro, decisões espirituais, elas são tomadas por cristãos dirigidos pelo Espírito Santo. Tenho mandado este sermão à irmã Márcia, que poderá distribuir a qualquer pessoa. Eu fiz escrito, eu não sei em quantas páginas, eu creio que 9 páginas, os irmãos peguem por escrito com ela e depois leiam tudo que estou dizendo aqui, para ter certeza do que eu disse e o que eu não disse não deve ser registrado. Decisões espirituais são tomadas por cristãos dirigidos pelo Espírito Santo. Onde estão esses cristãos? Atos 15, veja agora verso 8 e verso 9. Atos 15, versos 8 e 9. Eu queria que a igreja lesse, porque eu não tenho outra coisa que dizer senão mostrar-lhes a palavra de Deus. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Paro por enquanto no verso 8. Quantos aqui têm certeza que Deus lhe deu o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita em você? Levante sua mão. Eu preciso ter essa certeza. Quantos têm do seu Santo Espírito e o Espírito Santo habita? Glória a Deus. Pode baixar a mão. Pastor Ricardo, que coisa impressionante é estar diante de uma igreja onde todos que levantaram sua mão têm o Espírito Santo. E todos vocês têm a responsabilidade de tomar decisões espirituais. Quando olho para esse texto, versículo 9 diz mais, e ele é mais explícito a respeito do seu sacerdócio, de sua responsabilidade. E não faz diferença alguma. Veja, entre quem? Entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Um dia nos perguntaram, por que uma igreja ora lá no processo de sucessão, coloca lá o nome do pastor, não é? E convida um pastor, e a igreja então ora e decide, o pastor decide, mas a igreja vai para um lado e o pastor para o outro. Às vezes é assim, não é? Porque nós não temos diferença nenhuma dos propósitos de Deus. E todos nós, veja o que diz o texto, temos que tomar sérias e profundas decisões espirituais. Quando olho para um texto como esse, entendo que cristãos dirigidos pelo Espírito Santo tomam decisões espirituais o tempo todo. Havia essa divergência em Jerusalém sobre a circuncisão, mas a pior divergência está por vir, está no capítulo 15, o verso 36. Irmãos, essa divergência é de rasgar mesmo o coração. Está agora o apóstolo Paulo querendo reiniciar a segunda viagem missionária, e no processo de iniciar a segunda viagem missionária, com o coração rasgado, Barnabé diz, vamos buscar João Marcos, e Paulo diz, com ele não vou mais. Esse moço abandonou a primeira jornada no meio do caminho, é muito jovem, maturo, não é? E por não estar preparado, não quero comigo. Barnabé, mas vamos dar uma oportunidade, vamos tentar fortalecer o rapaz, formá-lo ao futuro. E Paulo bate ali com o seu martelo de coração firme e diz, ele comigo não vai. Barnabé tem que seguir para Chipre com João Marcos para continuar treinando e fortalecendo o rapaz, senão seria um missionário que se perderia. E Paulo segue com Silas. A sua segunda jornada, no capítulo 16, ainda conhece Timóteo, vai batizar Timóteo, vai circuncidar Timóteo, para que a igreja não seja escandalizada, e vai continuar pregando o evangelho na viagem missionária de segunda viagem, Paulo, Timóteo e Silas. Por que estou dizendo isso? Decisões espirituais são assim. As questões se levantam, os problemas surgem, os conflitos entre as pessoas acontecem, e muitas vezes elas não conseguem andar juntas. Olhe para um texto como esse e entendam, né? Você tem a separação de dois homens cheios do Espírito Santo, plenos do Espírito Santo, ávidos pela obra missionária, mas que Deus tem um plano. Deus não quer que eles estejam no mesmo lugar. Barnabé vai para Chipre, Paulo vai ganhar o mundo fazendo a obra missionária. Compreenderam o que eu estou dizendo? Não há obra satânica aqui, não há conflitos satânicos aqui, há a dimensão clara de que um Deus soberano conduz tudo e todos para o fim do seu propósito. Homens espirituais e mulheres espirituais tomam decisões espirituais guiadas pelo seu Santo Espírito. Por quê? Decisões importantes são tomadas por líderes cristãos. Atos 15, 2, Paulo e Barnabé. Decisões com orientação de uma liderança espiritual são por demais importantes. Quando temos um conflito, uma dúvida, uma questão, uma sucessão, um ato espiritual, precisamos do apoio absoluto e da dependência espiritual de nossa liderança ao Espírito de Deus. Atos 15, versículo 7 vai dizer, Atos 15, versículo 7 a 9,
chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, o Espírito Santo não permitiu. Passaram por Mísia, por Trode e desceram. E diz o texto, e Paulo teve uma noite, capítulo 15, perdão, estou lendo o 16, 15. Capítulo 15, verso 7. E havendo grande contenda, diz o texto, levantou-se Pedro e disse, homens e irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus nos elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho. Versículo 8, capítulo 15. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. A participação de Pedro, pastor Ricardo, nesse processo é fundamental. Às vezes queremos ouvir somente o que nós achamos, o que nós pensamos, nossas ideias e nossos ideais. E a presença de Pedro aqui é um grande equilíbrio para o grande conflito que está estabelecido na continuidade da obra missionária. Capítulo 15, versículo 13, surge um segundo líder agora, esse mais importante ainda, neste momento da crise. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, o irmão de Jesus, discípulo, dizendo, homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para seu nome, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito, e ele vai citar a Bíblia para a solução da questão. Eu vejo, irmãos, a presença do apóstolo Pedro e de Tiago, irmãos, o discípulo do Senhor Jesus, como por demais importante, para que o processo elucidativo da decisão espiritual fosse tomado. A decisão espiritual muitas vezes não é um ato isolado de um cristão, a decisão espiritual de uma igreja não é a revelação de um profeta no púlpito, parecendo talvez um ato do espiritismo em que você levanta a mão e em possessão espiritual comunica algo às pessoas. Não, as decisões espirituais na igreja, elas são de amplo debate, elas são da mente de Cristo, do compartilhar da mente, do exame, do livre exame da Escritura, e quando tudo isto posto ao rebanho e imposto à igreja, encontraremos absoluta, grande, poderosa verdade do Santo Espírito para caminhar. Decisões de uma igreja são importantes sim, porque as decisões de uma igreja guiada pelo Espírito Santo impactam a vida da sua liderança, impactam a vida dos seus liderados, impactam a vida de pessoas pelo mundo afora. Veja comigo Atos capítulo 15, verso 22, e veja a importância da igreja em Jerusalém ser uma absoluta igreja espiritual. Atos 15, 22 diz, então pareceu bem aos, veja o grupo de líderes, apóstolos, anciãos, a toda a igreja, eleger homens dentre eles, enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Veja o parecer tomado diante do conflito estabelecido, é um parecer espiritual. Pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos e quem, irmãos? Toda, diz o texto, toda a igreja. Quando vejo Atos capítulo 15, verso 25, encontre o texto, por favor, e veja como eles conseguem chegar ao ponto comum e ao ponto de decisão espiritual. Atos 15, versículo 25, pareceu bem, reunidos o quê? Em concordância, concordemente, elegeram homens e assim tomaram decisões. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, tomar decisões. Decisões o quê? Eu quero destacar o princípio dessas decisões. Decisões duplamente espirituais, não são atos isolados. Atos 15, 28, olha aí. Na verdade, pareceu bem a quem? Primeira pessoa que parece bem e que dá testemunho de que a decisão tem o aval dele. Pareceu bem ao? Agora, o segundo grupo que tem também o ato de decidir espiritualmente. E a nós. O Espírito Santo não entrou ali no santuário como uma pomba e tal, e na manifestação de uma pomba prefigurada então, fez lá um sussurro e apontou a direção. A igreja já tinha direção. Nos ensinos que ela tinha, direção suficiente. Nos ensinos sagrados e na liderança comprometida, valores extremamente abençoadores. O que ela percebe agora, coloca tudo isso à prova, prova no Espírito e diz ao Espírito Santo e a nós, estamos em ordem, podemos caminhar. Minha palavra à igreja nesses tempos de sucessão é, não deixem de orar e de clamar ao Senhor e de tomar decisões espirituais. Não tenham medo de se envolver em questões, não tenham medo de se envolver em debates, não tenham medo de levantar a Escritura e de propor ações, porque nós somos uma igreja espiritual, e uma igreja espiritual toma decisões duplamente espirituais, decisões importantes de quem já tem a direção do Santo Espírito, e que sabe que para onde você vai, levará consigo o seu Santo Espírito. Barnabé não foi a Chipre com João Marcos sem o Santo Espírito. Paulo não seguiu em sua segunda jornada missionária, em sua segunda viagem missionária, sem o seu Santo Espírito. Ambos seguiram, guiados pelo seu Santo Espírito. No segundo recado à igreja, nesta manhã, quero dizer que decisões espirituais impedem que prossigamos na direção errada.
Prego decisões espirituais como fonte de impedimento para dizer que decisões espirituais não são sempre o aval para prosseguir. Muitas vezes, decisões espirituais são o sentido de Deus para parar e o sinal de Deus para cortar e interromper o processo. Quase sempre defendemos a ideia de que o sinal de Deus e a vontade de Deus, o Espírito de Deus se manifesta na porta aberta. Isso é a maior tolice que um crente pode aprender e ensinar, é o maior princípio errado que alguém pode convencer o outro a querer e pregar. Não há ensino nisso. Há decisões espirituais em que o Espírito Santo impede que prossigamos na direção errada. E que a porta fechada é um lúcido e claro sinal de Deus para que vivamos bem, para que façamos o bem e para que reencontremos no sinal e na porta fechada um caminho de Deus, ou seja, uma outra porta aberta pela qual devamos entrar. Vejam o texto, Atos 16, 6 e 7, o texto conhecido foi lido no início. Paulo passa pela Frígia, vai para a região chamada Frígio-Galácia. Ele está naquela região e fora impelido pelo Espírito Santo, entenda, impelido pelo Espírito Santo a anunciar a palavra na Ásia. Entenda, capítulo 16, versículo 7. Quando chegou a Mísia, intentou ir a Bitínia. O que aconteceu, irmãos? O Espírito, palavra aos irmãos de que já fui garoto, fui menino, fui jovem, afoito, bem apressado, meu tipo de gestão é acelerada, me acompanha hoje aqui o presidente do diaconato, Saulo, ele sabe, eu sou 220 volts, 2 fases, quando uma desliga, corre por outra, eu sempre falo para ele, se cortar, uma vai andar em 110, então energia pura, não é? É a fase e o neutro, neutralizou 110, deu fase bivolt, 220, é assim que funciona. Por quanto tempo Deus vai me querer assim, por quanto tempo vai me dar saúde para ser assim, eu não sei. Quando olho para um texto desse, entro logo na minha visão de como já fiz bobagem e tenho do que me arrepender. Olho na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, as dimensões da igreja, parecer correto, liderança boa, o Espírito Santo avaliou as decisões, o Espírito Santo impele a pregar, a ordem é, veja, qual é a ordem de Jesus? Ide, não, vamos pensar na outra, ide por todo mundo, e pregar o evangelho o quê? Não é? Atos, capítulo 2, quem está lá recebendo aquilo, entende, olha, há de vir sobre vocês o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto o que, irmãos? Jerusalém, Judeia, Samaria e... Aí Paulo diz assim, obediente ao Espírito Santo, lá vou eu, obediente à sua vontade, lá vou eu, obediente ao ensino do Cristo, lá vou eu, ide por todo mundo, Espírito Santo, tenho sua autorização, vou para a Ásia, e ele tem autorização, e ele tem princípio, ele tem ordenança, ele tem as palavras do Cristo, ele tem o Espírito Santo que o manda ser testemunha, mas quando ele chega no intento de ir à Ásia, o próprio Espírito impediu, temos um conflito ali, temos um interesse local ali, temos um projeto particular ali, e é sobre isso que precisamos pensar. Os planos de Deus estão para o mundo, mas os planos de Deus estão para vocês. Os planos de Deus estão para fora, mas os planos de Deus estão aqui. As metas do Senhor vão pelo mundo, mas Vila da Penha é também para o mundo, um lugar onde Deus quer agir. E aqui olhamos para a Escritura e entendamos que nós não podemos sufocar a obra do Espírito, nós não podemos calar a obra do Espírito. O próprio apóstolo Paulo diz à igreja em Tessalônica, não extingais o Espírito. Aos Gálatas ele diz que devemos andar pelo Espírito. Quando olho para um texto como esse, então pergunto, o fim é nobre, a ordem é correta, a ação é boa, o norte é bíblico, o pastor há que se empolgar e dizer, irmãos, vamos para a Ásia. Mas o Espírito grita mais alto, mas o Espírito tem mais voz, o Espírito tem poder, ele é o Espírito do Deus soberano. Deus não tem outro Espírito que não seja o seu Santo Espírito. Deus não tem outra obra que não tenha realizado na vida de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nos submetemos à soberania de Deus, nos submetemos a Deus o Pai, a Deus o Filho e ao seu Santo Espírito. Paulo encontrou a porta fechada, e a porta fechada não fora fechada pelo diabo. Paulo gastou dinheiro, investiu recursos. Quem sabe a igreja de Filipos, não sei, né? Neste momento ainda não, mas quem sabe quando Epafrodito teria levado aquela bolsa de dinheiro, ele disse, mandaram dádivas para mim, Filipenses 4, estou feliz, eu estava em aperto, mandaram o irmão para cuidar de mim e dinheiro para a obra.
Imagina agora a igreja de Filipos em Assembleia Geral. O apóstolo Paulo está gastando dinheiro à toa. Ele vai para a Ásia, volta sem resultados. Ele vai para a Bitínia, volta sem resultados. Ainda põe a culpa no Espírito Santo, irmãos. Vamos mandar embora o missionário. O missionário está mais perdido do que um cego no tiroteio. Esta não é a direção de Deus, este não é um plano de Deus, esta não é a visão de Deus. Se a igreja não está afinada com o Espírito, e se Paulo não está afinada com o Espírito, o que tínhamos aqui era um impasse medonho, uma ação que poderia destruir a obra, interrompê-la como obra e fazer cessar os investimentos da igreja naquele campo missionário. Por que estou dizendo isso? No caso de Paulo e seus companheiros, aqui no caso, nós temos Silas e João Marcos e Timóteo. Eles tiveram que encontrar a vontade de Deus, e prego, foram as portas fechadas que levaram o apóstolo Paulo para perto de Deus e do seu planejamento missionário. Vou repetir, para ninguém dizer que somente a porta aberta é a direção do Espírito. Foram as portas fechadas que levaram o apóstolo Paulo para perto de Deus e do seu planejamento missionário. Não fosse o seu Santo Espírito, talvez Paulo estivesse na Ásia, e do Espírito Santo nada levaria, e da vontade de Deus, da autoridade de Deus, nunca pregaria, porque o Espírito dizia, para lá, eu não vou com você. Chego então a este ponto de dizer aos irmãos, quem é o Cristo que nos coordena, quem é o Cristo que nomina a igreja, pastor Ricardo, irmã Márcia, queridos irmãos, queridos diáconos, quem é o Cristo que nos orienta? O Cristo que precisamos para hoje está por toda a carta de Apocalipse, por todas as 7 igrejas. Eu queria levá-los à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:7, e dizer à igreja de Filadélfia, à igreja de Vila da Penha, que há um Cristo que quer se manifestar para nós. Apocalipse 3, versículo 7 e 8 diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Vou repetir, santo e verdadeiro, versículo 7, capítulo 3 de Apocalipse, abre e ninguém fecha. Repito, fecha. Nem sempre as portas fechadas, irmãos, são uma maldição de Deus, podem ser o claro sinal de Deus, que este não é o seu caminho. Talvez aquele noivado que você desmanchou não fosse o noivado do sonho de Deus. Não chore pelo leite derramado. Talvez aquele carro que você tinha juntado dinheiro e quando foi comprar já tinham vendido. Não chore pela porta que se fechou. Quantas vezes a porta que se fecha é um sinal claro de Deus para que uma outra porta que se abre ali seja um canal seguro para caminhar com Deus e encontrar a sua vontade. Paremos de falar mal dos missionários que não estão dando frutos na Ásia, porque o Espírito Santo não os abençoa lá. Paremos de falar mal dos missionários que vão à Bitínia e querem um caminho seguro e uma direção para lá. Quem sabe nós não estamos entendendo que o Espírito Santo os está mostrando um caminho diferente. Mas eu, na minha simples sessão, na comissão de missões, disse 2 tentativas, 2 erros, o missionário está fora. Se fosse isso, Paulo teria perdido o mandato de missões. Sabe, irmãos, tenho aprendido a ser mais humilde, a ser mais submisso ao sonho, ao sussurrar do Santo Espírito de Deus, pois um Deus soberano não fala como eu falo, não pensa como eu penso. Ele tem o seu plano, Ele tem o seu projeto, e o que eu peço todos os dias a Ele: Senhor, não me deixe fora do que o Senhor está fazendo. Deus é soberano. Deus é soberano sobre nossas vidas. Ele tem o direito, sim, direito, porque nos comprou com o seu sangue, de dizer aonde vamos e o que vamos fazer. Deus, sim, Deus é soberano e temos necessidade de discernir a direção do Espírito Santo, saber quem Ele é, quem está por trás das circunstâncias adversas que estamos passando. Muitas vezes nossas adversidades que estamos passando e sofrendo não são a obra de Satanás das nossas vidas, são as portas e os sinais de Deus que há caminhos diferentes para nós. Deus nem sempre nos explica porque não quer que façamos algo. Nem sempre Ele diz assim, não faça porque eu digo isso, não faça porque aquilo. Ele simplesmente nega, Ele simplesmente diz não, e nós temos que esperar, e só com o tempo e com o caminhar com Deus, entenderemos o motivo daquela porta que se fechou. Não devemos insistir em fazer algo, quando Deus já disse não. Quando Deus disser não, não insista. Quando o soberano gritar não, não caminhe. Quando o soberano disser não, pare, olhe, se ajoelhe, seja submisso, e peça a Deus, aguarde o Senhor em silêncio, o dia de sua santa e grandiosa manifestação.
Tampouco devemos ficar paralisados diante de uma negativa da parte de Deus. Quando paramos, também ficamos parados porque Deus negou, não estamos dando a oportunidade de Deus agir. O que podemos fazer? Caminhar na direção segura de sua palavra. E caminhando na direção segura de sua palavra, Ele vai manifestando o seu caminhar e o seu andar para conosco. Eu já sei o que tenho que fazer, eu já sei o que posso pisar, eu já sei o que posso comer, eu também muitas vezes sei o que posso comprar, e quando sei disso, tudo isso devo fazer no caminhar com Deus, até que Ele se manifeste. A Ásia não, é o mundo, mas agora não. Bitínia, não, é o mundo, mas agora não. Ele estava caminhando, ele estava batendo nas portas, as portas estavam fechadas, mas foi ali que ele descobriu a vontade de Deus. Em absoluta obediência, em absoluto amor, em absoluta consciência de seu chamado. Atos 16, versículo 10 diz que o Espírito Santo fala, mas as conclusões são nossas. Atos 16, 10, pode ver comigo o texto? Atos 16, 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir aonde, irmãos? Para onde? Não era a Ásia. Irmãos, não era a Ásia, era a Macedônia. Por que a Macedônia e não a Ásia? Pergunta ao Santo Espírito. Por que o apóstolo tem que investir dinheiro, tempo, missionários e fazer 2 percursos tão distantes para encontrar portas fechadas? Perguntem ao Espírito Santo, porque ele está forjando um missionário com calos tão doídos. Mas o Espírito Santo sabe o que faz. Não era a Ásia, era a Macedônia. Um homem aparece, Atos 16, 8 e 9, em grande visão espiritual, e o chamado do homem é, repitamos a frase, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aquele povo precisava de ajuda, aquele povo precisava de Deus. Eu não sei quantos iriam para lá e não para a Ásia, eu não sei quantos fariam aquele atendimento lá e não na Ásia, mas porque o Espírito Santo de Deus fechou 2 portas, na terceira porta, de um varão espiritual e de um chamado de Deus, alguém, por ordem de Deus, chegou na Macedônia. O Evangelho, irmãos, está lá até hoje, porque um dia o Espírito Santo fechou portas, porque um dia o Espírito Santo abriu portas, controlando a obra missionária, dirigindo a vida de um homem de Deus. Meu último recado aos irmãos, e a conclusão, o apelo desta mensagem, digo, decisões espirituais, primeiro, são tomadas por aqueles que têm, amém? Por aqueles que têm o seu Santo Espírito, por pessoas espirituais. Decisões espirituais, segundo, são tomadas para nos impedir, e tomamos decisões espirituais para nos impedir de seguir na direção o quê? Errada. E quando digo direção errada, não entendam como a Ásia uma maldição, como a Ásia um campo não possível, ou como a Ásia um povo a não ser alcançado. Não é verdade. Estudem os livros históricos e missionários e vejam como Deus tem mandado missionários para a Ásia. Como Deus tem feito uma obra de avivamento na Ásia. O problema não é a Ásia, o problema é Paulo. O problema não é o campo, o problema é Paulo. O problema não é aquelas pessoas que estão necessitadas, é Paulo. Deus tem em Paulo um vaso escolhido e Deus tem em Paulo um vaso só. E aquele vaso tem uma missão em Deus e ele precisa ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Quando chego então ao terceiro ponto dessa mensagem, digo, decisões espirituais nos fazem encontrar a direção correta. Se no segundo ponto a direção é mudar para não errar a direção, o terceiro ponto é, a decisão espiritual nos faz encontrar direção perfeita, direção correta. Diz o texto, Atos 16, 9, diz a Bíblia, e Paulo teve de noite uma visão. Atos 16, 9, se apresentou um homem da Macedônia, ele lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. A expressão concluindo, diz que o apóstolo Paulo é quem conclui a visão, diz que as decisões foram tomadas por ele precisava decidir, se entra pela porta que está fechada, arrombando e entrando, ou se conclui que a direção da Macedônia é o caminho de Deus. O versículo 10 diz, concluiu Paulo, que o Senhor o chamava para anunciar o Evangelho. Paulo entendeu a visão, ouviu o clamor daquele homem da Macedônia e caminhou com suas conclusões na direção de Deus. Qual foi a direção de Deus? Ou a direção de muitas bênçãos. Atos 16, 14, verifique aí. Atos 16, 14, Paulo queria ir para a Ásia, queria ir para a Bitínia. Era um equívoco.
Deus trouxe a Ásia para Paulo. Vocês vão se assustar, irmãos. Como isso, pastor? Deus trouxe a Ásia até Paulo. Você não precisa ir lá. Eu vou trazer a Ásia para você. O texto diz, Atos 16:14, que uma mulher chamada Lídia, ela é de Tiatira. Onde fica Tiatira, irmãos? Na Ásia. Tiatira é uma das 7 igrejas da Ásia. E quando Paulo prega a Lídia, ela pode se tornar a grande missionária autóctone na Ásia, porque ela é asiática, levar a mensagem de Jesus. Já havia um plano diferente. Já havia um caminho diferente. E Paulo começa a entender a beleza desse magnífico caminho de Deus, que não era ir à Ásia, mas que a Ásia viesse até ele, para que lá o evangelho chegasse. Atos 16:18 diz que ele chega na cidade de Filipos, e uma jovem tem um espírito maligno, é um espírito de adivinhação, ganha dinheiro ou não com isso, aqueles homens, Paulo nem se preocupa, ele vê naquela mulher uma potencial escrava daqueles homens, e como ela tem um espírito que a aprisiona, ele a liberta do cativeiro. A Bíblia diz que os missionários vão pregar para libertar os cativos, irmãos. E quando Paulo, Atos 16:18, repreende o espírito maligno de adivinhação, aquele espírito sai e aquela mulher é liberta. Diga glória a Deus. A mulher é liberta, porque Paulo está agora trilhando um caminho excelente, porque Paulo agora está trilhando um caminho de Deus, porque Paulo agora decidiu que não ficaria procurando portas que ele deveria abrir, mas entrando pelas portas que Deus está abrindo, entrando pelos sinais que Deus está fazendo, procurando os caminhos que Deus está confirmando, e eu vejo a obra de Deus se confirmando. E você diz assim, bom, então pastor, agora que ele não entra pela porta fechada, mas só entra pela porta aberta, é vida boa, vida fácil, vida longa. Isso quem prega são religiões pentecostais loucas, gente esquizofrênica. Não é assim. Não é assim. Quem estuda a Bíblia em seriedade, em propriedade, sabe que nós temos o privilégio, muitas vezes, de padecer por Cristo. Esta tal vida fácil, vida boa, eu aguardarei no céu. O apóstolo Paulo vai ver a Lídia convertida e vai ver o evangelho, então, possivelmente, quem sabe um dia chegar na Ásia, por ela, pelos netos e por aqueles asiáticos que vão voltar com o evangelho. Paulo vê uma mulher liberta e vê o poder de Deus a tirar o espírito imundo, mas Paulo vê homens maldosos, que o pegam no chicote, irmãos, que o pegam com açoite, Atos 16, e o botam uma noite inteira na prisão. Aí imagina o apóstolo Paulo lá, ai Senhor, por que o Senhor não me mandou para a Ásia? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu queria ir para lá. Senhor, bem que eu te avisei que o Senhor estava errado, Deus. Deu errado aqui, eu estou todo lanhado. O couro comeu, Senhor. Olha esse menino, ainda bem que João Marcos não veio. Aquele coitado não aguentou nem a comida que não tinha, imagina agora aguentar o chicote. Não. Um homem honrado, um homem de Deus, entendendo a visão de seu Santo Espírito, debaixo de açoite e chicote, não tinha vida fácil. Imagina um homem cantando lá, Santo Espírito, vem me ajudar, Santo Espírito, vem confirmar, Deus bondoso, não me faça desanimar, eu estou trilhando a sua vontade. Imagina ele cantando lá o 25 do Inário, né? Tu és fiel, Senhor, e dá-lhe chicote, meu Pai, dá-lhe chicote, e dá-lhe chibata, e ele canta, 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 e os incômodos espirituais são tão grandes, que a prisão não resistiu. Irmãos, ninguém resiste a um evangelho assim, ninguém aguenta e segura um homem deste, porque grilhões e cadeias não podem prendê-los. Ele é um homem que sabe ouvir a voz de Deus e do seu Santo Espírito. E quando Deus desce aquela prisão, num estrondo glorioso, num poder sobrenatural, todos saem de suas celas e se juntam. O carcereiro sabe que ele está condenado à morte, sabe o que a centúria romana faria com ele, sabe o que o seu general lhe diria, morte, porque perdeu os seus presos, ia suicidar-se, mas o evangelho estava lá, pregado o evangelho, ouvida a palavra, querendo o Senhor Jesus, e serás salvo, tu? Naquela noite o carcereiro e a sua família foram batizados. Eu digo, irmãos, não vale a pena os frutos? Não vale a pena as bênçãos? Não há vida fácil, é sofrimento, não há chicote que não se justifique, não há dor que não nos incomode. O evangelho precisa ser pregado a tempo e fora de tempo. E o apóstolo Paulo e Silas naquela noite souberam, com duro coração e com duro ensino, entender o que é seguir a Jesus. Elogio a Paulo, elogio a Pedro na prisão, elogio a Tiago, decapitado, morto, porque decidiu seguir e amar o evangelho de Jesus. Tomar decisões espirituais não é fácil.
Não é fácil porque muitos homens podem ser afetados por essas decisões e o preço é alto. Atos 16, 19 e 23. Paulo pagou com o corpo, e a ponto de dizer: trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Tomar decisões espirituais não é fácil. Nossos planos e pensamentos, irmãos, são diferentes do que Deus deseja. Ninguém mais do que Paulo sabia o que era tomar decisões que o povo não entendia e que ninguém compreendia. Veja Romanos 1,13, Paulo diz assim, Romanos 1,13: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes eu planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Paulo sabia o que era tentar planejar, e o tal do planejamento estratégico, tão cobrado nas igrejas, às vezes pode não ser todo ele executado, porque em todo ele talvez não esteja a ação e a porta do Santo Espírito de Deus. Planejei, eu até coloquei no meu Google Agenda lá, mas eu não consegui, por motivos aqui eu não conheço. Paulo não pôde cumprir aquela missão. Por que tomar decisões espirituais é difícil? Porque o inimigo faz de tudo para atrapalhar. Vamos concluir com o texto? Abra, por favor, a Bíblia em Tessalonicenses. Falei de Deus e do Santo Espírito, agora eu vou falar do diabo, porque você tem que saber a diferença. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 14 a 18. Se eu estiver falando errado a citação, o irmão grita aí, está errado, e eu corrijo. Terminei esse sermão às 3 horas da madrugada, então o irmão imagina o que foi revisar o sermão. Ontem eu mandei a irmã Márcia o escrito, depois fui para o computador para poder estudar e dar-lhe revisão, né? E é S faltando, A faltando, eu digo, meu Deus, como que a gente às vezes dorme na digitação. O texto é muito claro, a dizer aos irmãos que quem toma decisão tem que contar com o inimigo que ainda atrapalha. A Bíblia diz assim, 1 Tessalonicenses 2,14: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Entende o sofrimento que a igreja está passando. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem, sim, irmãos, nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos, com grande desejo, ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma, duas e outra vez. Ele quis 2 vezes estar naquele lugar. Pelo menos eu, Paulo. Mas, o que diz o texto aí? Satanás nos impediu. Paulo sabe a diferença entre o espírito que o determina não a Ásia e o espírito que diz não Bitínia, mas sim a Macedônia, e confirma todos os frutos da Macedônia. Mas ele sabe a diferença de um cativeiro romano, de gente que não joga pelo reino, de gente que quer ver o profeta, o apóstolo preso, nas algemas de uma prisão, porque acha e acredita que de lá preso, o evangelho não vai mais prosperar. A Bíblia termina em Atos, no seu último capítulo, a dizer que Paulo estava na prisão, e o evangelho era pregado, sem impedimento algum. Esse é o último versículo de Atos. O evangelho fora pregado sem impedimento algum. A minha conclusão à igreja nesta manhã, o seu pastor e a liderança é a seguinte: Deus tem sempre razão. Repita comigo: Deus tem sempre razão. Não ouça ensinos tolos, não siga igrejas de vento, não siga pastores cuja emoção é a flor da pele, mas o coração é distante de Deus. Sejam bereanos, ponham os ensinos cristãos à prova, enfrentem suas questões com seriedade, com profundidade, e entendam que grandes igrejas estarão sempre envolvidas em grandes questões espirituais, mas com jejum e oração, com direção do seu Santo Espírito, sim, com direção do seu Santo Espírito,
com humildade de buscar a decisão em Deus, com liderança bíblica e cristã, como Pedro, como Tiago, os nossos concílios trarão direção às nossas igrejas. Ora, o apóstolo Paulo dizia sobre ser um homem espiritual, e eu quero terminar aqui com esses textos. 1 Coríntios 2,14, pode abrir e eu vou usar essa reflexão final. Paulo diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, eu leio agora o 15, mas o que é espiritual, discerne bem tudo, não é uma parte, irmãos, o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quando o Senhor nos impõe caminhar em certas direções, é porque, na verdade, os seus planos são para nós. Se Ele fechar uma porta, outra pode se abrir ali. Humanamente falando, pensamos que o caminho da porta fechada poderia ser o mais confortável, o caminho da porta aberta, muitas vezes, é o mais doloroso. A dor e o sofrimento não são negativas de que estamos cumprindo a vontade de Deus. Os baixos resultados e os números não são negativos de que estamos cumprindo a vontade de Deus. Ao buscar decidir espiritualmente, tem uma lembrança, como diz o salmista, Salmo 32, 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. É Deus que nos guia, é Deus que nos orienta, é Deus que nos chama, é Deus que nos mostra, é Deus que nos tem dado direção. Entremos pelas portas que Ele abre, ou recuemos as portas que Ele fecha. Por quê? Filipenses 2,13, carta de Paulo, porque é Deus que opera em vós, tanto querer, como efetuar, segundo a sua boa vontade. Se você hoje vai decidir, se você hoje vai tomar uma decisão, a minha recomendação é, Gálatas 5,16, se andamos pelo Espírito, vivamos também pelo Espírito. Pode ficar de pé no lugar onde você está. Procure um livro que fica antes do livro de Jó, de Salmos. Isso, Jó. Vá, por favor, ao capítulo 42. Jó 42, versículos 1 e 2. Um homem no meio do seu sofrimento pergunta sobre o plano de Deus e sobre a vontade de Deus. Um homem que sofria sem qualquer justificativa pelo seu sofrimento. Jó 42, versículos 1 e 2. E ele disse assim: então respondeu Jó ao Senhor dizendo, vamos ler Jó 42, 2, todo mundo junto. Bem sei eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Se o Espírito Santo fechar uma porta, não entre. O impedimento é de Deus, porque os planos de Deus, ninguém pode impedir. Os planos de Deus, ninguém pode impedir. Eu quero orar com a igreja, quero perguntar. Alguém aqui já passou por momentos assim difíceis? Tem decisões espirituais profundas para tomar e gostaria hoje de pedir ao Santo Espírito de Deus socorro? Você tem que tomar uma decisão espiritual importante. Eu lutei 14 dias para tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão hoje, amanhã, e porventura acha que a facilidade, a porta aberta, então é o caminho? Talvez não seja. Talvez não seja. Eu gostaria de pedir ao Senhor socorro, ajuda para dizer, Deus, sobre a vocação, sobre o namoro, sobre o casamento, sobre a vida profissional, a decisão na empresa. Quer pedir direção e conforto e refúgio no Senhor? Você é um homem espiritual? As coisas espirituais se disserem espiritualmente. Sai do seu lugar e vem orar comigo aqui. Eu queria orar por você, que precisa tomar decisões. Eu não sei quais são, não precisa compartilhar nem comigo, nem com ninguém. A casa de Deus é para sigilo completo. A casa de Deus é lugar de refúgio. Venha dizer ao Santo Espírito, eu não posso tomar essa decisão sozinho. Sai do seu lugar.
Você diz assim: pastor, comprar um bem requer isso? Irmão, você pode comprar uma casa num lugar tão ruim, a vida dá errado. Eu me lembro que o dia que Ló seguiu com sua família para Sodoma e Gomorra, foi a pior coisa que ele fez. Abraão disse assim: olha, escolhe o lugar para onde você for, eu não vou. E ele foi para o lugar que destruiu sua casa. Abraão ficou com o que sobrou. E Deus colocou a mão sobre a vida dele. Você entende a diferença? Ser um homem espiritual e ter discernimento. Eu queria orar por aqueles que nesta manhã clamam a Deus por discernimento. O sermão desta manhã vai nesse sentido. Este é meu apelo, porque eu vejo às vezes muita gente com falta de sabedoria, às vezes tomando decisões contra os maridos, contra as esposas, contra os filhos, contra a igreja. Tem gente que muda de igreja no primeiro vendaval, nunca consultou a Deus sobre isso, acha que o vendaval é sinônimo de que a igreja passa um momento crítico. Eu digo o contrário, filho. Deus está fortalecendo a igreja e o comandante. Deus está ensinando o comandante a segurar o leme com força. Quanta gente ignorante a respeito das coisas do Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Vamos orar? Senhor, é a sua igreja que está no altar nesta manhã. Engrandecido seja o seu nome. É maravilhoso estar aqui. É maravilhoso ver um rebanho que em silêncio ouve a mensagem, mas que com intelecto e com inteligência, com prudência, com entendimento, prova o sermão. É maravilhoso ver a igreja de joelhos aqui no altar, prostrada, clamando em silêncio ao Espírito Santo, que é Deus. É Deus que nos dá discernimento dos dons mais lindos da Escritura Sagrada. 1 Coríntios capítulo 12, chamamos de discernimento espiritual. Quantos excusam esse privilégio, recusam esta ação, porque não oram, não buscam a Deus. Ensina-nos, ó Deus, a ser cristãos e líderes espirituais, a buscarmos mais o seu querer e a tua vontade, a como já Jesus no Getsêmani amargar um pouco de suor e sangue, dizer: não como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Obrigado pelas vidas que foram dependentes do Senhor e que vieram para dizer ao Senhor: nós não vamos tomar a decisão se o Senhor não se revelar para nós. Mostra a Deus, usa a sua liderança, usa o professor da escola dominical, usa o pastor, usa a igreja. Quem sabe o sermão que hoje à noite será pregado, eu não sei. O Senhor se manifesta de tantas formas, de tantas maneiras. Fala com esses que querem discernimento do Senhor. Que a decisão que hoje estão procurando seja tomada 100%, é a minha oração, 100% na dependência do seu Santo Espírito, crendo nas bênçãos do Senhor sobre a igreja, crendo numa igreja próspera e abundante, crendo numa igreja que continuará crescendo e se multiplicando hoje e sempre. Eu a abençoo, porque o Senhor já a abençoou com todas as bênçãos espirituais, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, nas regiões celestiais em Cristo. Que sua posição em Cristo seja suficientemente grande, e para fazê-los alcançar e receber e viver dessas bênçãos. Oramos em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Deus abençoe a todos, podem sentar-se. Irmãos,